Graça e paz em Jesus a todos. Amém? Estamos aqui em nossa primeira parte de nossa segunda aula de Geografia Bíblica. Vamos dar aí uma continuidade naquilo que nós estivemos abordando em nossa primeira aula. Amém? E o que acontece? Na aula anterior, passada, nós vimos uma introdução, nós verificamos alguns assuntos relacionados ao contexto da geografia bíblica. Nós vimos, dentro do mundo bíblico, as nações cananeias e entramos analisando os povos vizinhos de Israel, onde nós falamos, verificamos os filisteus e os amalequitas. Se você não assistiu, não verificou, volte, analise a primeira aula de geografia bíblica, ok? E vamos lá, vamos hoje dar continuidade sobre os povos vizinhos de Israel, dando continuidade, a continuação, amém? E só para a gente se localizar com relação aos povos vizinhos e os povos, né, as nações cananeias também, que nós até já vimos, né? Eu quero mostrar um mapinha para vocês aqui das nações cananeias. Dá uma olhadinha aí. Você vai ver aí que nesse mapinha tem aí na parte de baixo os amalequitas, os idumeus, ok? Que também é chamado de edomitas, os iteus, ou heteus, né? Amorreus, filisteus, jebuseus, cananeus, perizeus, cananeus de novo ali, heveus, fenícios, Iteus são os heteus, ou também chamados de hititas, os refaitas, amorreus, amonitas, moabitas. Esse é um mapa da Palestina, que os irmãos têm que estar desenhando ele. Aprendam. Embaixo tem aí o Mar Morto, aí vem aí, tem o Rio Jordão, aí na parte de cima nós temos aí o Mar da Galileia, onde está escrito ali Refaitas, né? Do outro lado, cananeus, é o Mar da Galileia. Na parte de cima ali. Na direção, depois do Mar da Galileia, onde está escrito Heveus, ali são as águas de Merom. Alguns chamam também do lago, né? Hula, né? E tem uma observação aí que é lá em cima o Monte Hermon, onde está escrito Iteus lá, que são os heteus ou hititas, né? Fenícios. Tem lá um montezinho lá desenhado lá, que é o Monte Hermon, que é a base da onde desce o rio, né? As nascentes ali do Rio Jordão. Amém? Eu vou tirar essa imagem aí nesse momento e vamos dar continuidade. Somente para análise, eu tenho um mapinha aqui agora, ele é em inglês, mas aqui são os mapas aqui das nações de Canaã, né, no tempo ali da invasão ali israelita entrando em Canaã. Então aparece para nós aí, tá aí Mediterrâneo, né, o mar Mediterrâneo. Então é o mesmo mapinha da Palestina. Tem aí os moabitas, os amoritas, se quiser, mais são os amorreus, ok? Também amorreus do outro lado do Mar Morto, tá escrito amoritas, cananitas, hivitas, então os perizeus, cananitas. Tem aí também, está escrito jebusites, né? Os jebuseus, hititas, que são também chamados de heteus. Tem ali os filisteus. Mais lá em cima, você vai ver os
Girgazeus, mais hititas e heveus. Então temos aí esse conteúdo aí. Com relação ao Mar Morto ali embaixo ali, aí passa, né, Rio Jordão, aí vem o Mar da Galileia, que também é chamado de Lago de Tiberíades, o Lagoa, né, o Lago de Genezaré, e em cima ali as águas de Merom. Vou estar tirando esse mapinha aqui nesse momento. E mais uma análise rapidamente. Temos aí um outro mapinha em inglês, onde mostra aí na época em que o reino de Israel era o reino dividido. Então tá aí o mapa da Palestina, tá aí reino de Israel, reino de Judá. Aí em vermelhinho, vamos vermelhinho, ali é a Filistia, né? Os filisteus. É tipo um marronzinho, um mostarda lá em cima, é a Fenícia. Aí nós temos ali tipo um verdinho, temos ali na parte de cima ali Arã, né? O reino de Arã. Basicamente ali é a Síria. Embaixo, laranjinha, temos ali os Amonitas, roxinho, os Moabitas, e embaixo os Edomitas, né? Tá em amarelinho, os Edomitas. Nós estamos só analisando isso aí para a gente ter uma noção do que nós vamos estar falando, analisando, ok? Algumas coisas nós já analisamos, já falamos. Vou tirar esse mapinha nesse momento aí, ok? E vamos lá na nossa continuidade. Vamos estar falando sobre os midianitas. Os midianitas, né? Após a morte de Sara, Abraão desposou uma mulher chamada Quétura, né? Dessa união nasceram 6 filhos. Abraão, antes de morrer, deu seus bens a Isaque, o filho da promessa. Aos filhos de Quétura, alguns chamam de Quétura, deu dádiva e os enviou ao Oriente. Um dos 6 filhos de Quétura chamava-se Midian, que por sua vez gerou 5 filhos: Efá, Efer, Enoque, Abidá e Eldá. Está aí a passagem de Gênesis 25:4. E tudo que nós estivemos falando aqui, está aí tudo com passagem bíblica do livro de Gênesis. Dessas famílias saíram os midianitas. Isso. Eu quero mostrar outro mapinha para vocês aqui. Dá uma olhadinha aí. Aí fala de quando Moisés ele fugiu ali do Egito para a terra de Midian. Então aparece aí nesse mapinha aí, escrito em cima Mar Mediterrâneo. Então temos aí embaixo aí um outro mar, que é o Mar Vermelho, ok? Que se abre em 2 golfos, o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Temos aí o Egito, né? Terra de Gósen. Aí temos aí, no meio aí, entre os 2 golfos, Sinai, Monte Sinai, e temos aí a terra de Midian. Essa terra de Midian é justamente ali, né, a terra ali dos midianitas, ali que vai se desenvolvendo, né, toda aquela nação chamada, conhecida como os midianitas. Vamos estar tirando esse mapinha aí nesse momento. Ok?
Então, continuando. Jetro, sogro de Moisés, era midianita. Moisés morou 40 anos na terra de Midian. Obate, filho de Jetro, era midianita. A esposa e os 2 filhos de Moisés eram midianitas. Nessa terra, Moisés teve as mais profundas e gloriosas experiências com Deus. O povo de Israel, em sua formação, tem uma boa base de herança midianita. Vamos lá. Ismaelitas e midianitas se confundem em alguns textos da Bíblia. Em Gênesis 37, versículo 25, referindo-se aos homens que compraram José, a Bíblia diz ismaelitas. No capítulo 37, versículo 28 e versículo 36, eles são chamados de midianitas. São irmãos, na realidade, por parte de pai. Ismael, procedente de Agar. Midian, de Quétura. Ok? Vamos lá. A atividade dos midianitas relacionada com a compra de José e, consequentemente, a venda dele ali como escravo ali no Egito, foi comprado ali por Potifar, provou que eram comerciantes peritos, grandes caravaneiros, em caravanas, né? E homens de estrada. Circulavam da Síria ao Egito no labor constante de comprar e vender, passando pela Palestina e Gileade. Entretanto, a ocupação fundamental deles era a pecuária. A pecuária. Daí, Obabe ser convidado por Moisés, olha, observem isso, Obabe ser convidado por Moisés para guiar Israel através do deserto. Você sabia disso? Números, capítulo 10, versículo 29 ao versículo 33. Eles, os midianitas, conheciam com precisão todas as rotas do Antigo Oriente. Nós vimos aqui que teve o Obate, que era filho de Jetro, ok? Vamos continuar. Com relação à análise dos midianitas, né? Nós sabemos historicamente, numa batalha cujos pormenores não conhecemos exatamente, não temos tanto detalhe, foram derrotados por Edom. Os midianitas foram derrotados pelos edomitas nos campos de Moabe. É o nosso primeiro pontinho aqui. Nosso segundo ponto: gradativamente os midianitas se uniram aos moabitas. Está aí a passagem de Números. Midianitas e moabitas combinaram convidar
Balaão para amaldiçoar Israel. Às vezes o pessoal se confunde, lê lá, não foram os midianitas, aí de repente parece moabita, fica aquela confusão, ou não é, tal. É interessante a gente analisar isso aí, como aquele caso dos amalequitas e midianitas, na venda ali de José. Vamos continuar. Nessa época, que chamaram lá Balaão, né? Os dois povos, moabitas e midianitas, influenciados pelo culto sedutor de Canaã, que permitia mais degradante imoralidade nas práticas religiosas, tentaram arrasar Israel com essas licenciosidades, levando as mais lindas mulheres midianitas aos homens israelitas. Nós temos uma continuidade desse período de Balaão com aquilo que ficou conhecido no Novo Testamento como a doutrina de Balaão, citado no livro de Apocalipse. Lançar tropeços, fazer o pessoal cair em pecado. Vamos lá. Por meio do sexo, eles iam aos deuses, e destes a infidelidade ao Senhor dos senhores, a infidelidade a Deus. Todo o esforço divino para tirar Israel do Egito e levá-lo a Canaã estaria perdido. Se continuasse esse esquema todinho aí dos midianitas ali em cima de Israel. Então, Deus ordenou que Israel afligisse os midianitas. Está aí a passagem de Números, capítulo 25, versículo 7. O que levou Israel a enfrentá-los nos campos de batalha, derrotando-os. Está aí a passagem bíblica. Nessa ocasião, os meninos foram mortos, bem como as mulheres que se deitaram com algum homem de Israel. Está aí a passagem de Números, capítulo 31, versículo 13 ao versículo 24. O nosso terceiro ponto aqui fala o seguinte: no período dos juízes, os midianitas, em grande número, atacaram e invadiram os territórios de Israel. Gideão os venceu, perseguindo-os até além dos vales do Jordão. Tá aí a passagem bíblica de Juízes. Esses feitos gloriosos do povo de Deus foram proclamados através das gerações. Temos aí passagem aí do livro de Salmos, de Isaías, de Abacuque. Esse povo valente, os midianitas, operoso e com ótimo começo, desapareceu do cenário bíblico e está sepultado no esquecimento. Muitas tribos midianitas fixaram-se na terra. Começaram a explorar o cobre, abundante na península do Sinai e do Edom,
extraíram o metal e o vendiam no Egito e em Canaã também. Entre esses estão os queneus. De repente você já leu na Bíblia o nome queneus. Talvez assim chamados por causa de sua ocupação. A palavra queneu, né, significa artesãos de cobre, ou no aramaico, forjados. Saul, antes de destruir Amaleque, o rei Saul, tirou todos os queneus para que não fossem destruídos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 6. Eram a bênção do Deus de Israel que lhes vinha de Obabe, o queneu. Está aí a passagem de Juízes, capítulo 1, versículo 16. Que bênção a gente analisar e ver a história bíblica e ter a compreensão, né? Que maravilha. Nós vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade. Amém? O Senhor abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.